Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você gosta também, não é? Sejam todos bem-vindos à live Bakes de hoje sobre fermentação. Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma Live Bakes. Se hoje é o seu primeiro dia vendo essa live, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Coloca aí para mim um hashtag novato ou novata, que eu quero saber. E se você é veterana ou veterano, coloca a hashtag veterana ou veterano. Na segunda fermentação, deixe crescer em TA, que é temperatura ambiente, depois leva à geladeira ou modelo e vai direto na geladeira? Essa é uma ótima pergunta. A resposta é essa, ou um ou outro. Vai depender da sua massa. Vai depender de como ela foi fermentada na primeira fermentação, vai depender da temperatura do ambiente, vai depender da temperatura da sua geladeira, vai depender do tempo que você vai deixar essa massa na geladeira e ele também é relativo à temperatura da geladeira, tá? Não existe uma regra específica, um tempo que eu vou falar, olha, você vai deixar sempre esse tempo. O que eu posso falar é o seguinte: se a sua geladeira estiver nessa temperatura e se a sua massa tiver fermentado até tal ponto, você pode deixar esse tempo na geladeira. Então eu posso até te fazer uma recomendação nesse sentido, mas de uma forma geral, eu não consigo fazer uma recomendação com precisão que vá te dar um resultado assim 100% ou até 80% do esperado, porque são muitas as variáveis. O que eu estou tentando te falar aqui é que você precisa pensar o que você fez antes de colocar essa massa na geladeira e como está a temperatura da sua massa lá na geladeira para você tomar essa decisão, tá bom? Posso fazer as dobras, modelar e fazer a segunda fermentação sem colocar na geladeira? Ótima pergunta. Pode, você pode fazer sim. Você pode de boa fazer suas dobras, fazer todo o seu processo em temperatura ambiente e depois deixar fermentar, depois da modelagem, né? Deixar fermentar em temperatura ambiente também, né? O pão vai ter características diferentes, ele vai fermentar mais rápido, né? O sabor provavelmente vai ser mais suave. Na minha experiência, quando o pão é fermentado totalmente em temperatura ambiente, ele vai ter um sabor mais suave, menos ácido do que um pão que foi fermentado parcialmente na geladeira, tá? Entretanto, quando você deixa a sua massa maturar na geladeira, ela vai desenvolver sabores vamos dizer, complexos. Eu gosto bastante dos sabores que ela desenvolve quando ela é maturada na geladeira, eu acho muito mais gostoso e o valor nutricional do pão vai aumentar. Por quê? Porque as bactérias ácido-láticas vão entrar em ação, especialmente as bactérias heterofermentativas que gostam da geladeira, tá? E essas bactérias produzem ácido acético e esse ácido vai ajudar na liberação de micronutrientes na massa, por uma série de reações químicas que acontecem, tá? Então, se você quer melhorar a sua alimentação, e eu acho que se você tá aqui, você também tem consciência, né, do que você coloca para dentro do seu corpo, então eu acredito que uma massa fermentada em geladeira parcialmente, né, depois que a gente modela, ou antes de modelar, mas se você deixa ela por algumas horas maturando na geladeira, ela é melhor para a sua saúde, tá? Então fica a dica, tá bom? Olha só, relativa, né, às perguntas anteriores, na geladeira, quanto tempo? Essa resposta, ela tem muitas possibilidades, né? Eu posso deixar na geladeira o tempo que eu quiser, ou o tempo que a massa aguentar, ou o tempo que a massa, vamos dizer assim, o tempo que eu quiser, vamos dizer, sabendo que farinha que eu tô usando, sabendo a fermentação que eu fiz, sabendo a temperatura da geladeira, tá? Eu tenho que ter conhecimento desses detalhes todos para eu poder decidir o tempo adequado de geladeira, tá? E mesmo assim, tá? Não existe ciência exata no que a gente está falando aqui, né? Na fermentação natural. Isso não é uma ciência exata.
Então, cada fornada, cada massa vai ser única, tá? Ela vai depender de uma série de fatores, então não tem como eu precisar um tempo. Não existe uma fórmula secreta, 100% para isso. Existe estudo, entendimento do processo para que a gente possa tentar tomar as melhores decisões. Por isso que eu falo, não adianta você correr na internet e procurar receitas perfeitas de pão, né? Pode ser, um padeiro pode colocar a receita dele lá, mas aqui só uma receita não vai te trazer o conhecimento que você precisa para fazer pães, né, com segurança, né, em casa ou na sua cozinha, né, ou na sua padaria. Você precisa ter método, você precisa ter conhecimento, você precisa estudar e praticar, tá? Então é esse o meu objetivo, né? Meu objetivo é ensinar você a pensar o que acontece quando a gente está fazendo um pão, né? Pensar nos fatores que afetam a fermentação, pensar nos tempos, pensar no que influencia o que. Se hoje tá calor, o que acontece? Se hoje tá frio, o que acontece? Se eu usei farinha branca, o que acontece? Se eu usei mais água, o que acontece? Se meu fermento tá forte, se ele tá fraco, enfim, são muitos os fatores e é por isso que eu tô aqui dando essa aula para você. Não é só receita, não tem fórmula pronta, tem método, tá? E tem recomendações, beleza? Como identificar se a massa já fermentou o suficiente na primeira fermentação? Isso aí, achei muito legal, né? Tem várias coisas que você pode observar na sua massa que vão te ajudar a identificar se ela fermentou adequadamente, tá? A primeira, a mais assim, óbvia delas é aumento em volume, né? Quando a massa está aumentando em volume, você percebe que ela está fermentando, não é mesmo? Uma outra que também é importante, você vai perceber que a massa vai ter algumas bolinhas, na hora que você pegar na massa tem bolinha, você sente bolinha, isso é sinal de fermentação. Outra, você vai perceber que a massa não vai ficar tão grudenta nas suas mãos. Se a massa fica grudando demais na sua mão, ela não está pronta. Ou então ela foi feita da forma inadequada. Às vezes ela foi hidratada de forma inadequada também. Por isso que ela está grudenta demais. Mas vamos considerar, se você está usando, né? Aí você está usando uma fórmula de confiança, que vem de uma fonte de confiança. Você está usando um método, que é um método que você sabe que vai dar certo. Então, eu estou falando aqui das formas que você usa para identificar se a sua massa está pronta, né? Na primeira fermentação. Então, essas são as formas que eu uso para identificar. Uma outra forma que eu uso é o seguinte, a massa vai se estruturando ao longo da primeira fermentação. Então, por exemplo, na hora que você mistura, ela não tem estrutura nenhuma. Você pega nela, ela separa toda da sua mão. Depois, com o tempo, né, com as dobras, com a fermentação, ela vai estruturando. E aí você vai ter um pouco mais de dificuldade de dobrar essa massa, de mexer muito nessa massa. Por quê? Porque ela vai ter muita estrutura. Então, isso é uma outra forma de você perceber que ela já está chegando no ponto da primeira fermentação. Tá bom? Fazer pão é um exercício de observação, mais do que tudo. Por quê? Eu tô falando aqui do pão de fermentação natural. Por quê? Porque o pão de fermentação natural, na verdade, assim, quando você sabe o método, quando você, né, tem o conhecimento prévio para você fazer a massa e você vai adquirir uma experiência, você vê que você não tem tanto trabalho assim, manual, né? É muito mais um exercício de observação e de interação com a massa do que, agora eu sei tudo, eu domino. Não, a gente não tem como dominar a massa de pão. A gente tem, eu acredito que a gente pode dominar um método, tá? Mas a massa de pão, a gente vai aprender a interagir e a perceber o que ela tem a nos dizer. E aí a gente vai fazer testes e ver o que funciona melhor pra gente, tá bom? Que aparência o pão fica quando está bem fermentado, pronto para assar? Mais uma vez, né? Se o seu pão foi fermentado fora da geladeira, em temperatura ambiente, você vai poder perceber que ao longo do tempo ele vai aumentar em volume. Você também vai poder tocar a sua massa e você vai perceber que antes, né, no começo, logo depois que você modelou essa massa, quando você tocava,
você aperta assim com o dedinho e ela voltava rápido. E com o tempo, ela vai começar a voltar mais lentamente, né? E o toque também, você vai perceber que a massa vai começar a parar de oferecer muita resistência ao toque. Isso é o que é chamado de teste do dedo. Quando a sua massa está em temperatura ambiente, o teste do dedo funciona muito melhor do que se a sua massa estiver gelada. Por quê? Porque quando a massa está gelada, ela fica mais firme, ela tem uma resistência maior, justamente porque ela está gelada. Então você pode errar o teste do dedo, que você pode pressionar a massa, ela vai voltar rapidamente, vai oferecer resistência, você vai falar, ah, não, essa massa não tá boa, mas ela vai estar. Agora, se a sua massa tá na geladeira, né, qual que é a aparência da massa, que tá bem fermentada para assar, então aí você vai ter que ter um pouco mais de experiência. Por quê? Porque você já vai ter testado para você ter a noção de olhar para aquela massa e ver se ela tá boa. Isso é uma coisa que a gente faz sempre, a gente está sempre exercitando. Não existe, eu não conheço nenhum padeiro, né, que chega e fala assim, ah não, eu sei 100%, em tantas horas minha massa está pronta. Não, ele vai observando a massa. Então, se a massa está na geladeira, ele tem um controle sobre essa temperatura, né? Ele observa se a massa cresceu um pouquinho, se ela não cresceu, se era para ela crescer na geladeira, se não era, né? E aí ele vai observar e ele vai colocar para assar. Aí, por exemplo, você coloca para assar. Se o seu pão ficar muito pesado, significa que o seu pão não estava pronto, a massa não estava pronta para assar. Aí você fala, nossa, minha massa ficou na geladeira tantas horas, temperatura tal, eu coloquei para assar e eu não gostei, eu achei o pão muito pesado. Então da próxima vez, se eu estiver trabalhando sob as mesmas condições, eu vou colocar a massa por mais tempo na geladeira. Ou então eu vou deixá-la na temperatura ambiente também por mais um tempo antes de assar. Então são essas decisões que você vai aprendendo a tomar. E você vai tomar essas decisões de forma mais eficiente e efetiva se você praticar, né? E se você anotar o que você fez, para você lembrar na próxima vez o que você fez da última e poder aplicar mudanças nos seus procedimentos para melhorar a qualidade do seu pão, tá joia? E isso tudo eu acho assim muito legal, essa parte, né, da gente ter que descobrir e ficar, ai meu Deus, será que tá bom? Ah, eu acho que eu vou arriscar. Ah, não, vou esperar mais um pouco. Essa parte é muito massa, né? Por isso que eu falo, fazer pão é massa, tá bom? Posso acrescentar grãos na minha massa na primeira fermentação? Pode e deve, né? A gente acrescenta grãos na massa durante a primeira fermentação, preferencialmente no começo dela, mas você pode chegar a acrescentar grãos na massa até na hora da modelagem, tá? Depende muito do que você quer e da sua massa e se você tem técnica o suficiente para fazer isso na modelagem. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fala, vou acrescentar castanha ou vou acrescentar grãos lá na hora de modelar. E aí fica aquele pão que tá o pão, né? Quando você vai cortar, tem uma bolota de castanha aqui do lado do pão, assim. Por quê? Porque na hora de modelar, você não tem a experiência de saber o que você tá fazendo. E aí o grão fica todo concentrado num lugar só, né? Então, para evitar isso, é melhor você acrescentar os grãos ao longo das dobras, né? Nas primeiras dobras, tá bom? Quando a temperatura ambiente está a 27 graus, o tempo entre as dobras é igual, mas aqui não é só isso, tá? A temperatura é um dos fatores que afetam a fermentação. Temos outros que afetam também. Então, considerando isso, né, eu não posso te dar uma resposta 100%, como eu já venho falando aqui. Eu, às vezes, faço um tempo entre as dobras igual e, às vezes, não faço. Eu vou observar a minha massa. Tipo assim, ó, qual que é a fórmula que eu tô usando, que no caso é receita, né? Receita, fórmula, é a mesma coisa. Qual a receita que eu tô usando, qual a farinha, quanto de água, né? Qual a atividade do meu fermento, isso tudo vai influenciar. Então, eu vou ter uma massa que pode ter características que me peçam para esperar mais entre as dobras ou menos, né? Ou fazer a primeira série de dobras de meia em meia hora, depois fazer outra de 45 em 45 minutos. Então, vai depender. Ainda mais se tá a 27 graus. 27 graus já é uma temperatura um pouquinho mais para alta,
né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a fermentação a 27 graus acontece um pouco mais rápido, tá bom? Qual o tempo máximo da primeira fermentação com temperatura entre 24 a 25 graus? Assim, eu tô percebendo as perguntas, né? A gente tá querendo aqui, tipo, uma fórmula mágica ou uma resposta exata. Eu não tenho uma resposta exata. E olha bem, tempo máximo da primeira fermentação na temperatura entre 24 e 25 graus. Esse tempo vai depender muito da quantidade de fermento que tem na sua receita, vai depender da farinha que você usou, vai depender da velocidade do seu fermento, tá? Ele vai depender de água, enfim, são muitos os fatores, tá? A gente vê coisa na internet e a gente fala, vou fazer igual. Não acha que isso vai acontecer. Por quê? Porque, assim, eu acompanho alguns padeiros no mundo inteiro, né? Justamente para eu aprender, para eu ver o que é que eles fazem. Mas, assim, não dá para você replicar exatamente o que um padeiro fez, né? E que postou ali, eu fiz minha fermentação, foi tantas horas, foi a tantos graus, foi tantas horas. Tá, mas você não conhece a farinha que ele usou, você não conhece o fermento dele, você não está provavelmente usando a mesma quantidade de água, né? Você não está fazendo nada parecido com ele. Então, e até o próprio ambiente faz diferença, tá? Então, não existe uma resposta precisa para isso, né? Às vezes, olha só, às vezes acontece, né? A gente tá fazendo uma massa hoje. Hoje tá lá, 24 a 25 graus. Amanhã também, 24 a 25 graus. Beleza. Eu tô usando a mesma farinha, tô usando a mesma quantidade de água, ou seja, a mesma fórmula, é o mesmo fermento e o tempo de fermentação muda. Não tem como a gente precisar. A gente vai sempre assim aproximar. Então, o jeito de você saber essa resposta aproximada é você seguir um método que funciona, que não é um método que toda hora você tá fazendo uma coisa diferente, maluca. Não, é um método que você fala, olha, esse método aqui funciona pra mim. E aí você também vai anotar o que você faz, e aí você vai observar o que tá acontecendo no seu ambiente e na sua massa. E aí você vai fazer isso todas as vezes que você fizer pão, e aí você vai tirar uma média disso. Você vai falar, olha que legal, eu tive esses resultados parecidos todas as vezes que eu fiz isso. Agora, quando eu fiz isso, melhorou ou piorou? Então da próxima vez eu vou fazer aquilo. Sabe? Esse é o desafio. Isso é super massa, tá? Então não tem uma resposta 100% pronta para pães de fermentação natural, tá bom? É melhor modelar as massas mais hidratadas com costura? Bom, essa não é uma pergunta de fermentação, mas ela chegou aqui, eu vou responder. Depende, né? No caso de modelar, você vai sentir essa massa na hora e depende também do que você quer, né? Se você quer um pão que tem um miolo um pouco mais aberto, talvez costurar a sua massa não seja uma boa ideia. Se você pode fazer uma modelagem com uma interferência menor, sem costura, beleza? Então vai depender. Mas se você tá com uma massa que é muito hidratada e que tá muito extensível, ou seja, tá espalhando demais, você fala, nossa senhora, essa massa tá espalhando demais, eu quero que meu pão cresça para cima. Aí sim, você vai usar a costura, tá bom? Qual a temperatura ideal para a primeira fermentação? Se tenho temperatura ambiente entre 25 graus, preciso de geladeira? A temperatura ideal de fermentação. Então vamos lá. Em inglês, né, tem uma sigla em inglês que chama-se DDT, que significa Desired Dough Temperature, que em português tem uma sigla também que chama TDM, temperatura desejada da massa. Em panificação, os números 24 a 26 são os números mágicos da temperatura de fermentação. Dito isso, se você está trabalhando com fermentação natural, na minha experiência, eu gosto de trabalhar bastante com a temperatura mais para 26 graus, 25, 26 graus, tá? Mas de 24 a 26 é uma boa janela. O fermento natural, ele é um pouco mais lento, então ele gosta de uma temperatura de 26 graus, tá? Isso não significa que você não possa fazer pães em temperaturas acima ou abaixo dessa janela. Você pode sim, mas você tem que considerar que se você tiver um pouco mais acima dessa janela ou um pouco mais abaixo dessa janela de temperatura, sua fermentação vai mudar totalmente
e os tempos de fermentação vão ser totalmente diferentes do que se você já tivesse feito, né, entre 24 e 26, de repente tá a 30 graus, você não pode fazer a mesma coisa, né, quando tá a 30 graus. Você tem que fazer procedimentos diferentes, tem que usar tempos diferentes, porque senão sua massa vai passar do ponto. E a mesma coisa, se tiver uma temperatura mais baixa, de 18, 20 graus, aí você vai ter que tomar algumas atitudes para acelerar a sua fermentação ou esperar bastante tempo para ela chegar no ponto desejado, tá? Então, assim, você também não vai precisar viver, assim, à mercê da sua temperatura ambiente. Tem uma série de coisas que você pode fazer para alterar a sua temperatura de massa, tanto para mais quanto para menos, tá bom? Como faz para deixar um pão fermentar por 72 horas? Farinha forte, pouca hidratação e fermento? Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Por que você quer fermentar seu pão por 72 horas? Isso só, assim, não é uma provocação e não é nada. Eu só quero entender, né? Por que você tá querendo fermentar sua massa 72 horas? Não é necessário, tá bom? Isso é um ponto. Então pensa por quê? Porque alguém falou que é melhor, porque você viu um padeiro fazendo, você quer fazer, é um desafio pessoal, você quer aprender, enfim. Pensa por que isso, né? Porque eu falo o seguinte, né? Você deixar uma massa 72 horas fermentando, né? Você já tem que conhecer muito bem os resultados antes de deixar uma massa 72 horas fermentando, né? Até para você poder comparar, falar, nossa, eu deixei essa massa 72 horas fermentando e ficou boa, ou não ficou boa. Nossa, o sabor ficou muito mais ácido, ou por qualquer coisa, você tem que, assim, tem que ter um objetivo nisso, né? 72 horas de maturação, se for 72 horas de maturação na geladeira é uma coisa. Se você for fermentar a massa 72 horas em temperatura ambiente, aí eu acho que eu nunca ouvi falar disso, mas provavelmente alguém já fez. Por quê? Porque aí você vai usar muito pouco fermento, né? Eu conheço pessoas que já fermentaram assim até umas 32 horas em temperatura ambiente, com muito pouquinho fermento natural na massa, tá? E aí a massa demora muito tempo a fermentar. E também quando a temperatura ambiente é mais fria. Tá? Então, assim, primeiro você vai entender o porquê que você quer fazer essa fermentação 72 horas, e se você quiser fazer, aí sim, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, você tem que usar uma farinha que aguente longa fermentação. Não é simplesmente uma farinha de alto teor de proteína. Isso vai ajudar, mas tem que ser uma farinha específica para longa fermentação, porque senão ela não aguenta tanto tempo sofrendo a ação dos ácidos do fermento. Então, você não precisa fazer uma fermentação de 72 horas, no caso, fala assim, mas eu quero um pão mais nutritivo. A massa não precisa fermentar 72 horas para você ter um pão mais nutritivo. Se você fermenta sua massa 12 horas, 16 horas, 14 horas, ou vamos dizer, eu acho exagerado, mas 24 horas, você já tem uma massa que foi bem fermentada e que por isso você vai ter, né, um acesso aos micronutrientes que vai ser maior do que se ela tivesse sido fermentada mais rapidamente em temperatura ambiente, tá bom? Nomes das melhores farinhas nacionais para fazer o fermento natural. Nós estamos, farinha é um dos fatores que influencia na fermentação, né? Então, olha só, farinhas que eu recomendo. Fazenda Vargem Integral, amo a Fazenda Vargem. Recomendo a Mirella Orgânica Integral. Se não tiver a orgânica, pode ser sem ser orgânica também. Eu recomendo a Mãe Terra, a Mãe Terra é orgânica. Eu recomendo a Venturelli, que é branca, maravilhosa. Eu recomendo usar duas, integral e branca. Então, para a semana que vem, compre 1 kg de farinha integral e 1 kg de farinha branca. A farinha Renata é muito boa também. A farinha fina é uma ótima farinha também, para quem é do Nordeste, a fina. Aí tem a Letinco Stagione, que é uma farinha italiana, né? Tem a Bagatelle, que é uma farinha francesa, orgânica, muito boa. Tem a Caputo, italiana, muito boa. A farinha Manitoba, pode ser a Manitoba da Caputo, pode ser a Manitoba da Letinco Stagione, as duas são muito boas, especialmente para criar fermento do zero. Então, enfim, são essas as farinhas que eu mais gosto
e que eu recomendo para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!